Olá, tudo bem? Você que é projetista de móveis planejados ou está se tornando um projetista ou um conferente técnico de móveis planejados e já percebeu que não adianta o projeto ser bonito, ter uma iluminação maravilhosa, ter todos os detalhes decorativos, mas não ser funcional na hora de executar, né? Muitas vezes quando a gente está começando, fica com medo de se está fazendo certo, se está calculando espessura certa, se está calculando distanciamento certo, né? Então, o tema desse vídeo é erros de projeto, porque a gente justamente aprende, né, com os erros, e eu vou falar hoje sobre geladeira side by side, que é algo que precisa de bastante atenção, tá? Principalmente todos os eletrodomésticos, né? Então eu quero falar para vocês aqui com relação a isso. Eu preparei um slide para você e eu quero que você entenda o seguinte: qual a finalidade de entender sobre os eletrodomésticos se o nosso objetivo é fazer instalação de móveis, não é mesmo? Eu quero explicar para você então 3 motivos para isso. O primeiro, claro, é calcular o tamanho certo do mobiliário, né? Porque veja, esse é um detalhamento de projeto. Se você está começando agora e nunca viu um detalhamento de mobiliário, esse detalhamento de cada peça, né, bem especificando para o pessoal da instalação tudo que é folga aqui. Perceba que aqui em cima diz alinhamento por cima da lateral de geladeira. Opa, deixa eu voltar aqui. Aqui, alinhamento por cima com a lateral da geladeira. Então esses armários são é feito um alinhamento por cima, certo? Então são detalhes que a gente coloca. Para saber tudo isso, você precisa saber a medida dos eletrodomésticos, certo? Eu quero falar especificamente dessa geladeira side by side. Na verdade, esse tipo de geladeira que eu estou mostrando aqui é apenas um exemplo, tá? Mas eu peguei essa geladeira aqui, o manual dessa geladeira, para mostrar para vocês aqui a folga que essa geladeira pede. Por exemplo, essa geladeira pede aqui, veja, 30 centímetros em cima. Realmente, gente, parece muito, mas é o que está pedindo aqui, tá? Está pedindo 10 centímetros atrás e está pedindo 10 centímetros aqui na lateral, certo? Tem, aqui no manual também passa algumas outras informações, né? Por exemplo, aqui do lado direito tem o local de instalação, a escolha do local de instalação, são orientações do manual, né? Depois ele fala aqui sobre travamento, né? A regulagem do nível da geladeira, mas o que é importante para nós aqui é a folga que ele está pedindo para a instalação, tá? Eu quero que você entenda o seguinte: por que isso é importante para nós? Primeiro, por causa dessa folga. E também eu quero que você entenda aqui o seguinte: essa geladeira tem uma questão aqui específica, que é a profundidade dessas portas e a profundidade de gavetas que ela tem aqui. Porque veja aqui que essas gavetas que estão aqui dentro, as gavetas de frutas da geladeira, elas precisam ser retiradas, né? Principalmente quando vai ser feita uma limpeza. Então essa porta, ela precisa abrir mais do que 90 graus para poder retirar essa gaveta. Para abrir, né? Para abrir todo dia, quando você vai acessar frutas ali, porque o lado esquerdo aqui freezer e o lado direito é geladeira, né? Então talvez o lado esquerdo não abre tanto, mas aqui o lado direito vai abrir praticamente todos os dias, né? E quando o pessoal vai fazer a limpeza dessas gavetas, precisa retirar toda a gaveta. Então veja, essa porta, ela precisa abrir mais do que 90 graus. Então o que acontece? Se você olhar de cima, aqui o manual mostra que essa porta ela abre 130 graus. Então aqui entre essa frente aqui, veja, a largura mostra aqui atrás 901, né, que são 90 centímetros, né? E aqui na frente 1536. Ou seja, precisa praticamente de uns 35 centímetros a mais de afastamento para cada lado para poder fazer a abertura dessas gavetas, certo? Então eu trouxe para você alguns exemplos aqui. Veja, do lado direito não tem problema porque tem uma bancada aqui, né? Mas do lado esquerdo, essa porta eu não tenho a medida, mas a gente já consegue perceber aqui que entre essa lateral da geladeira aqui e o lado esquerdo da parede aqui não tem 35 centímetros, né? Então aqui nós já temos um problema. Aqui, por exemplo, eu vi essa instalação feita aqui, veja, do lado direito também não teria problema, mas do lado esquerdo vai ser
um problema, inclusive essa geladeira aqui, veja a profundidade que tem esse puxador aqui em torno de uns 15 centímetros. Então essa geladeira, provavelmente, na hora que você abre a porta, já nem abre os 90 graus, tá? Então é isso que a gente tem que se atentar na hora de ver a instalação das geladeiras, isso é importantíssimo. Mas vamos entender um pouco melhor por que isso influencia, né? Porque você perceba, talvez não tenha problema. Se você explica isso para o cliente, se o pessoal de venda explica, tudo bem. Agora o problema é se você não explicou e o cliente não consegue retirar as gavetas da geladeira, tá, gente? Nós que somos projetistas, conferente técnico, você que desenha de interiores, enfim, quem trabalha com projetos imobiliários precisa se atentar a esses detalhes, tá? Falando em se atentar a esses detalhes, eu quero para explicar aqui para quem tiver interesse, tem 2, 3 cursos, mais um que eu estou colocando aqui na plataforma também de conferência técnica, tá? Tem para a área de serviço, tem para a cozinha e tem um curso aqui que é Promove Criando Seu Portfólio, um curso que está com vagas abertas já, tá? E tem aqui, eu vou deixar o link na descrição para quem tiver interesse em ver, são 12 horas de curso para você que é projetista ou conferente técnico, para você que está começando e gostaria de criar o seu portfólio de projetos, esse curso é muito legal, tem a apresentação ali para vocês verem, vou deixar o link aqui para dar uma olhadinha, tá? O segundo ponto, vamos continuar aqui, o segundo ponto, galera, é não fazer o cliente perder a garantia do produto, certo? Então, veja bem, eu quero ler aqui com você, se você nunca leu o manual, leia, sugiro que isso aqui é importantíssimo, sugiro que você leia. Veja o que disse aqui, ó. A garantia perderá a validade quando o produto for instalado e utilizado em desacordo, aqui embaixo, com o manual de instruções e ou utilizado para fins diferentes do uso doméstico. Então veja, se aqui, ó, o produto for instalado em desacordo com o manual, ou seja, se você não respeitar aquelas folgas que a gente viu lá em cima e o produto tiver algum problema, apresentar algum defeito, qualquer tipo de defeito, por exemplo, não está refrigerando o suficiente ou não funciona o motor de maneira eficiente, enfim, o cliente vai chamar o pessoal da garantia, o pessoal técnico para fazer uma avaliação do produto. E já aconteceu de produto perder a garantia, de cliente perder a garantia, porque o instalador especificou ali que não estava com folgas adequadas, tá? Ou seja, não foi respeitado o que está no manual do produto e o cliente simplesmente perdeu a garantia. Então, para quem sobrou, para a loja, tá? Então, muito cuidado com isso. O terceiro ponto é garantir que a loja não tenha prejuízo na hora da instalação, certo? Por quê? Perceba um detalhe aqui que a gente vê somente lendo os manuais, gente. Às vezes você tem prática, mas às vezes você não tem essa prática, você não tem esse conhecimento, o cliente também não sabe. Então, a geladeira que tem dispenser de gelo e o reservatório de água, a grande maioria das geladeiras side-by-side, dos refrigeradores, precisam de, além da tomada, né, de um ponto de água para instalação, certo? Então tem um filtro e também tem uma conexão aqui atrás, né, que é uma conexão que traz a água até esse filtro e esse filtro leva água para o refrigerador. Então você precisa de um ponto de água na parede, certo? É importantíssimo que a gente verifique isso. Claro que não é responsabilidade da loja fornecer o ponto de água, mas é importante que você perceba, né, se tem no local um ponto de água, porque imagine depois de tudo pronto, instalado, o mobiliário pronto, o fogão, tudo funcionando, o cliente vai instalar a geladeira e percebe que não tem o ponto de água. Como é que essa geladeira vai refrigerar? Como é que essa geladeira vai fazer o gelo, né? E como é que o cliente vai fazer funcionar o dispenser de água, certo? Então, esses detalhes são importantíssimos para a gente prestar atenção na hora de conferir um projeto ou na hora de desenvolver um projeto, você que é projetista também,
mas principalmente você que é conferente, porque esses detalhes a gente vê depois que o projeto é aprovado pela loja, né? Depois que seu projeto realmente é vendido e chega para você. Legal, gente? Então eu queria mostrar esses detalhes, porque imagine se depois você tem que quebrar as paredes para trazer um ponto de água, ou se você tem que fazer um encanamento por fora para trazer um ponto de água, o transtorno que é depois de todos os móveis instalados. Não é mesmo? Já pensou? Então, para a gente poder garantir isso, esse serviço é função aqui do projetista e do conferente. Esse é o objetivo desse vídeo, é o objetivo dessas informações. Parabéns para você que está buscando informações e eu deixo para vocês um forte abraço. Quem quiser conhecer um pouco mais ali sobre o curso, vou deixar o link aqui embaixo. Legal? Forte abraço.